Olá, eu sou o professor Fernando de Química e hoje é dia de falar um pouquinho sobre compostos iônicos, o tema que você escolheu na batalha dos conteúdos da semana passada lá no Instagram. Seja bem-vindo, você está no Chemical. Sabadão? Sabadão, né? Hoje é sabadão e hoje é dia de acompanhar o prof aqui e já a gente vai começar o vídeo aqui sobre as ligações iônicas, mas agora eu vou dar um tempinho para você ir lá, dar aquele like maroto, já compartilhe também ao final do vídeo. Se você gostou lá, mande para todo mundo para ajudar a dar uma força legal no canal. Siga também nas redes sociais, é sempre @chem_call e não esquece, inscreva-se no canal. A ligação química acontece sempre que um átomo vai tender a estabilizar, e para estabilizar ele vai baixar a energia do sistema. É claro, você sabe que para baixar a energia do sistema ele está perdendo energia, logo o fenômeno vai ser do tipo exotérmico. Exotérmico, perda de energia, a absorção da energia vai ser o endotérmico. Então, fabricar uma ligação química, ou seja, produzir uma ligação química é um fenômeno exotérmico. Quebrar essa ligação química vai ser um fenômeno endotérmico, beleza? Claro, existem diferenças como acontece a ligação química lá na eletrosfera dos átomos. Então esse compartilhamento ou doação, isso vai fazer com que a gente tenha uma ligação covalente, ou então você tenha lá um sistema de uma ligação metálica, ou ainda a nossa ligação iônica. A ligação iônica, em específico, ela vai acontecer sempre que a gente tiver um átomo mais eletropositivo, que é aquele que vai tender a doar o elétron, e um outro mais eletronegativo, que vai ter a tendência de receber. Então a gente vai ter doação, vai ter transferência. Muito provavelmente você pode pensar em função do átomo neutro, como oxidação e redução, para a formação do nosso composto iônico pela ligação iônica. A ligação iônica é uma interação do tipo eletrostática. Então você vai ter como se fosse o polo positivo e o polo negativo interagindo entre si por interação do tipo eletrostática. Formação do polo positivo porque o átomo doou, e já o outro que recebeu o elétron vai formar o polo negativo. Seria mais ou menos isso. E por isso a gente vai chamar de ligação do tipo eletrovalente, heteropolar ou ainda a nossa ligação iônica. Vamos lá? Eu vou mostrar para você agora exemplos das ligações iônicas. Você pode até me chamar de clichê, mas que o NaCl funciona muito bem como um exemplo para uma ligação iônica, isso você tem que concordar comigo. Não esqueça, a ligação iônica acontece sempre com a doação de elétrons da espécie mais eletropositiva para a mais eletronegativa. Aqui, como eu disse para você, eu vou usar o NaCl, então o elemento sódio e o cloro. Fiz a distribuição eletrônica de cada um, lembrando que o sódio vai ter um elétron na camada de valência, e que o cloro vai ter 7 elétrons na camada de valência. Então aqui o terceiro nível de valência dos dois, um com 1 elétron e outro com 7 elétrons. Lembrando que esses dois vão seguir a teoria do octeto. Não que o octeto seja a única coisa que justifique uma ligação química, o que sempre justifica o abaixamento de energia, beleza? A gente está levando em consideração o nosso aspecto termodinâmico. Então o octeto ajuda muito a gente a entender em função da comparação desses átomos que estão se estabilizando com a configuração eletrônica semelhante a um gás nobre. Assim, o nosso sódio vai ter a tendência natural de perder um elétron. O metal tem tendência normal de oxidar, perder elétron, então ele vai perder o elétron, enquanto que o cloro vai ter a tendência de receber o elétron, porque ele é mais eletronegativo. Sai um elétron desse elemento que é o mais eletropositivo e vai para o cloro que é o mais eletronegativo. Assim, ele vai passar a ficar com essa camada aqui, ó, 2s2, 2p6, como sendo a camada de valência, e aqui, ó, 3s2, 3p5 vai passar para 3s2, 3p6 com 8 elétrons na camada de valência. Por isso que eu representei aqui, ó, o Na, que tem 1 elétron na camada de valência, o cloro, que tem 7, recebe um elétron, ele vai se transformar no cátion sódio e mais no ânion cloreto. Então vai ter ali, ó, a formação da nossa ligação química entre o Na+, e o Cl-. Agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz a previsão do íon fórmula. Olha essa, você não vai chamar de molécula iônica. Se você falar molécula para um composto iônico, tudo bem, tá perdoado. Mas sim, você está cometendo um pecado. Ué, mas e por que isso? Porque o nome correto é íon fórmula. Um composto covalente forma molécula. Um composto iônico tem uma fórmula ou um íon fórmula. Esse é o nome correto. O íon fórmula a gente vai obter. Aqui genericamente eu coloquei assim, ó, um metal e um ametal. Professor, tem que ser um metal e um ametal na ligação iônica? Não. Precisa que eu tenha sempre um elemento mais eletropositivo e um mais eletronegativo, desde que esse elemento mais eletropositivo faça a doação de elétron para o elemento mais eletronegativo. Vou te dar como exemplo uma situação que nós temos um composto 100% iônico e não tem nenhum metal, que seria o cloreto de amônio.
Você tem a formação do íon amônio e mais o íon cloreto. Então você tem cátion amônio, ânion cloreto, composto 100% iônico, com toda a propriedade de composto iônico, alto ponto de fusão, ebulição e tudo mais que você conhece. Por outro lado, não tem nenhum metal. Então não é obrigatório, mas sim a gente observa que em geral os metais ligando com os ametais vão formar compostos que são iônicos, beleza? Então vale a regra sim, tá bom? Mas não é sempre. O metal vai ficar então que ele é o mais eletropositivo, aqui eu representando de maneira genérica, M de metal, A de ametal. Você vai colocar primeiro ele na fórmula e depois vai colocar o ametal, ou seja, o mais eletronegativo, logo na sequência. A carga do teu elemento mais eletropositivo vai virar o índice de atomicidade do teu elemento mais eletronegativo. Foi isso que eu fiz, ó. Desci o X aqui, que é a carga do meu metal, assim por dizer, vai virar a atomicidade do meu ametal. E o oposto também acontece com a carga do teu ametal, ou seja, do elemento mais eletronegativo, que vai virar índice de atomicidade do teu elemento mais eletropositivo. Tá aqui, ó, carga do ametal virando o índice do mais eletropositivo. Carga do ametal virando o índice do mais eletropositivo. Por que a gente faz isso? Deixa eu dar um exemplo. Alumínio é um elemento da família 3A, significa que na camada de valência ele vai ter 3 elétrons. O oxigênio dá 6A, significa que na camada de valência ele vai ter 6 elétrons. Vamos pegar a ideia. Se eles são elementos que seguem octeto, então a tendência do alumínio, ao invés de receber 5 para ficar com 8 na camada de valência, já que ele é um metal, ele vai perder 3 elétrons. Então a tendência é que ele fique com carga 3 positiva. A mesma coisa vai acontecer com o oxigênio, que tem 6 na camada de valência, assim ele vai ter tendência de receber 2 elétrons e não perder os 6. Não quer dizer que ele não possa em algum momento fazer isso, mas naturalmente ele vai ter tendência de receber 2 elétrons nessa ligação. Legal? Então eu vou ter 3 e 2. Cada alumínio tem 3 elétrons, cada oxigênio tem 6. Se a gente pensar em octeto, então, cada alumínio precisa perder 3 elétrons, só que cada oxigênio só recebe 2. Então, um alumínio consegue doar 3 elétrons, então ele completa um oxigênio e mais um elétron para outro oxigênio. Vou ter que pegar mais um alumínio. Utilizando mais um alumínio que tem mais 3 elétrons, doa mais um elétron para o outro oxigênio, só que ainda falta mais 2 para ele doar. Então a gente vai usar mais um. O que você fez? 6 elétrons que saíram de 2 alumínios são 6 elétrons que chegaram em 3 oxigênios. Por isso a gente diz que ela é eletrovalente. Por quê? Porque os elétrons se equivalem, os elétrons da oxidação e da redução, ou ainda os doados e os recebidos. Vou mostrar para você por que você tem que fazer esse negócio de cruzar a carga, de você cruzar a carga para transformar em índice. Olha lá, aqui eu tenho cruzando a carga do alumínio, que é 3, como índice do oxigênio, carga menos 2, só o número, tá bom? Não vai utilizar o sinal da carga. Então só o 2 aqui do lado do alumínio, então vai ficar L2O3. Por que eu fiz isso? Porque a carga tem que ficar zerada no final. Se a gente sabe que cada alumínio tem carga 3, então vezes 2 alumínios eu tenho 6 positivo. São 6 elétrons que saíram dos alumínios. Seria isso. Menos 2 de cada oxigênio, ele tem tendência de receber 2. Como são 3, então menos 2 vezes 3, menos 6. 6 elétrons que chegaram no oxigênio. Seria essa a ideia. Então se a gente somar 6 menos 6, pronto. Você vai ter um composto que ele tem carga neutra, ou seja, você vai ter o íon fórmula de um composto iônico zeradinho ali. Beleza? Para entender um pouquinho melhor essa história do íon fórmula, eu preciso que você saiba também a previsão de carga. Na previsão de carga, a gente vai utilizar para a família um determinado NOx. Como assim? Especialmente as famílias A, que são aqueles que a gente consegue ter até uma certa facilidade, alguns elementos ali são realmente fixos. Mas lembre-se, isso é apenas uma previsão durante a ligação do tipo iônica. E aqui, é claro, eu estou colocando inclusive compostos que são binários, com 2 elementos, então fica bem fácil de a gente perceber. Em outros compostos, um agrupado, entendeu? Então um agregado maior ali de átomos, aí você já tem que pensar um pouquinho mais o que está rolando ou não, tá bom? Então para compostos binários eu posso utilizar assim. A família 1A, que tem um elétron na camada de valência, a 2 tem 2 elétrons, 3 e assim por diante até chegar na 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência. A carga prevista para a família 1A é mais 1, da família 2A é mais 2, da 3A é mais 3. A 4A, por ter 4, ela pode tanto doar ou receber 4 elétrons para igualar o octeto. A gente está pensando sempre nessa história de octeto. Então ela pode ser, dependendo do referencial, se ligar com positivo, ela pode ser menos 4, ou se ligar com um negativo, ela pode ser mais 4. Depende, menos 4 ou mais 4. A família 5A, como tem 5, a tendência de receber 3, então 3 negativo, 6A menos 2 e 7A menos 1. Aqui eu utilizei como exemplo, ó, o cálcio e o enxofre para formar um composto binário. Vou formar o sulfeto de cálcio. O que está rolando aqui? Então vou pegar o cálcio, que é da família 2A, previsão de carga, mais 2. O enxofre, que é da família 6A, previsão de carga, menos 2. Mais 2 e menos 2,
desce 2, desce 2. Só que aqui você nem precisa fazer o descer, aquela história de cruzar as cargas. E por que que não? Se o cálcio já está doando 2 elétrons, e cada enxofre precisa receber 2 elétrons, então no final das contas você só precisa de um cálcio e de um enxofre. Ou ainda, se você desceu cada um desses dois aqui, o que você está fazendo agora? Você está simplificando esses índices. Então vai ficar CaS. Ah, professor, tem que simplificar? Dependendo do composto, você não pode. Mas na maior parte das vezes você vai simplificar sim. Outra coisa importante, índice número 1 não se escreve. Lembra disso? Olha aqui, ó. Sódio da família 1A, previsão de carga dele é 1, então eu vou colocar só positiva carga. O nitrogênio é 5A, previsão de carga da 5A é -3. Sódio, que é o elemento metálico, ou seja, o mais eletropositivo vem primeiro. Na sequência eu tenho o nitrogênio, desce 3, desce 1, não escrevo o número 1, você sabe, é só o índice natural que já está lá, subentende que se não tem nada, tem 1, então 1 para cá, 3 aqui, Na3N. Por que a gente faz sempre isso? Para igualar as cargas. Quando você iguala as cargas, você tem um composto neutro, você tem o elétron valente, então você tem o que? A nossa ligação iônica para o nosso composto iônico neutro. Legal? Então vai ficar aqui o nitreto de sódio e o nosso sulfeto de cálcio. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as propriedades dos compostos iônicos. Para finalizar, a gente precisa conhecer as propriedades dos compostos iônicos. Bem simples. Lembre-se que essa interação eletrostática entre um cátion e um ânion vai formar compostos muito estáveis e por isso eles vão ter elevados valores de ponto de fusão e ebulição, vão formar um arranjo cristalino, então por isso eu coloquei aqui que eles são sólidos cristalinos, dado a temperatura ambiente elevado ponto de fusão, então sólidos a temperatura ambiente, cristalinos, e quando eles estiverem na forma líquida, ou seja, sofreram fusão ou ainda dissolvidos no meio aquoso, eles vão conduzir corrente elétrica. É importante que você não confunda a propriedade do composto iônico com o do metal. Metais, eles não vão dissolver no meio aquoso, mas vão reagir. Por outro lado, eles vão conduzir corrente elétrica em qualquer estado físico. Já os compostos iônicos, eles não vão reagir com a água, mas vão dissolver no meio aquoso. Exceto se a gente pensar lá na dissolução com a hidrólise. Mas tudo bem, se você pensar que ele está só sofrendo a dissociação, ele vai ter os íons livres e por isso vai ser um bom condutor de corrente elétrica em solução aquosa. Beleza? Muito obrigado pela tua companhia, eu espero ter ajudado você bastante. Até semana que vem aqui no Chemical. Beijo na mãe!